Muito bem, Teixeira, a gente segue aqui com mais informações do Estúdio Aberto. Olha só, concursos públicos vão permanecer congelados por mais 6 meses no Rio Grande do Sul. Segundo José Ivo Sartori, governador do estado, quando tivermos margem financeira, vamos ampliar. Ele está dizendo isso sobre o efetivo da Brigada Militar, Teixeira. Veja, Adriano, não há como discordar, né, dessas circunstâncias todas. O Estado quebrado, todo mundo sabe que está quebrado. A receita, a tendência é que a receita caia, não por pessimismo, mas porque a economia vai mal obrigado, né? E, portanto, não há mágica, né? O pessoal está tentando tirar a água de pedra, mas a água de pedra só sai por fé. E gestão pública não existe fé. Gestão pública é receita e despesa, né? E o que estávamos conversando, Adriano, mesmo ontem aqui na redação, é sobre a possibilidade de demissão mesmo, de pessoas até concursadas, né? De fechamento de secretarias, de venda de ativos, né? Há quem diga que o governo do Rio Grande do Sul tem muitos ativos e que poderia se desfazer deles. Por outro lado, desfazer-se deles para dissipá-los muito rapidamente e logo não ter nada no caixa de novo, também é uma atitude inócua, né? Acho eu que as colocações, Adriano, que pertencem ao futuro mais próximo, dirão ou sensibilizarão a questão do Estado, não Estado mínimo, né, como a esquerda gosta de bater, não, porque a direita quer o Estado mínimo, né? O Estado na dimensão correta, né, que cuide de saúde, educação e transporte fundamentalmente e abra mão de quase todo o resto, né? Essa história do Estado investidor, nós sabemos que o Estado não gere bem as coisas. Tu queres entrar na seara da ineficiência, é só botar o governo junto, né? Até pela contratação de serviços e de coisas do tipo, que depende de processos licitatórios, nem sempre tão bonitos quanto parece no papel, e delongados, né? As coisas não andam, né, Adriano? O Estado do Rio Grande do Sul tem uma tarefa difícil a cumprir, e não acho que uma manobra derrogatória traga grandes resultados. Eu acho que está na hora de olhar a verdade, né? E a política às vezes não gosta de olhar, né? Magoa, fere, compromete o futuro político mesmo, né? E eu tenho a impressão de que o governador Sartori prestaria ou prestará um grande serviço ao país se ele levar essas coisas até o fim, né? Se ele for realmente robusto e correr risco de não se reeleger ou de não poder sequer se candidatar. Mas é preciso chegar a um ponto final nisso, inclusive com os demais poderes, né? Há um certo cinismo, quando eu vejo aqui algumas representações legislativas, né, Adriano? Vem com a conversa assim, dizendo, não, o legislativo economizou. Mas como economizou? Mas isso é um absurdo. Economizar é diferente de não ter gastado, né? Essas verbas exageradas, Adriano, para as casas legislativas, o tal do duodécimo, eu não consigo entender isso. Executivo é executivo, legislativo é legislativo, judiciário é judiciário. Cada macaco no seu galho. Mas hoje o macaco legislativo é um pouco executivo. O macaco legislativo tem verbas para administrar, fazer lá sua demagogia, né, suas benemerências com dinheiro do erário, né? Eu acho que isso tudo... Mas como corrigir isso? Como é que nós vamos chegar nessa situação? É deputado destinando verba, né, para o seu curral eleitoral. Isso é o pior do coronelismo, né? Pode alguém vir aqui dizer que não? No meu entender acho deplorável que o Brasil... Agora o próprio Ministério Público tem CC também, é o que escutei no ano passado. Pô, mas aí as coisas que pervertem o sentido original acabam adentrando em tudo, né? Aí tu tem o Dom Adeus Grins, numa das crônicas que ele escreveu, que foram publicadas aqui no Progresso, falando da corrupção generalizada, inclusive, lamentavelmente, no Poder Judiciário hoje, né? Ler um texto como este entristece, né? Porque se o Judiciário se corrompe, então o sal perdeu o sabor. Porque a última instância, né, Adriano, que pode nos resgatar é o Judiciário. Um Judiciário corrompido, nós perdemos o GPS, o mapa, a rota, não há mais estrelas no céu, nós não sabemos mais para onde andar. Eu tenho a impressão, para fechar o comentário, que nós só resolveremos essas coisas, Adriano, quando os homens largarem um pouco da sua ambição. Quando eles perceberem que viver não é acumular bens, porcariadas, sobretudo quando isso significa a exploração dos outros, né? É preciso ter uma vida mais modesta e gozar a vida pelo que ela tem de melhor, que é a amizade, né? As coisas que andam por aí. Teixeira, notícias do esporte agora, no nosso bloco de esportes.
O Fred, ex-zagueiro do Goiás, está treinando no Grêmio, uma aposta do tricolor para o gauchão, né? E no Inter, o Inter joga hoje à noite contra o Bayer Leverkusen, lá na Florida Cup, né? O torneio que o Inter está fazendo como pré-temporada. Como é que é o Bayer Leverkusen na Alemanha? Que nível é esse time lá na Alemanha? É um time de segunda linha, né, Adriano? Não é um time para disputar campeonato, né? Ele usa o Bayern, fica perto da cidade, a cidade de Leverkusen fica ao lado de Colônia, né? Coladinho em Colônia. E é uma cidade que passa na rodovia, tu enxerga o estádio do Leverkusen, né? Não é um time assim decisivo, um time que ponteia, inclusive não faz parte da Liga dos Campeões, na Champions League ele não integra, né? Neste ano pelo menos. Já participou em outras edições. Agora, a diferença de estágio de treinamento, né, Adriano? Estão em pleno campeonato alemão. O Leverkusen, me parece, ocupa a 5ª posição do campeonato, que é uma posição boa neste ano, né, muito honrosa, num país que tem o Bayern de Munique, tem o Borussia Dortmund, né, mas 5º lugar vai bem. E o Internacional início de temporada, né? Então o temor seria o Internacional levar uma goleada? Não acredito, né? Acho que não, acho que o pessoal vai fazer um bom. Eu só não entendi a participação do Inter. Eu imaginei, até achei legal. Eu pensei, pô, o Inter vai começar o ano faturando, né? Mas parece que não está ganhando nada para participar, é verdade isso? Não sei, não tenho essa informação, Teixeira. Né? Me parece que não recebe nada, né? Será que não? Parece que não, parece que está só como investimento isso, né? É um investimento de marketing para uma oportunidade futura. Né? Que é interessante, né? Não deixa de ser interessante, né? Mas, puxa vida, né? Vários times brasileiros, inclusive, né? O Corinthians, o Atlético Mineiro, o Fluminense, né? E outra coisa esquisita também é que os times jogam só 2 partidas, não é isso? 2 partidas. Mas como é que tu escolhe campeão assim? Tem tantos e depois sai um campeão como? Mas tem toda uma programação dos times, né, de marketing, né? Os jogadores participam de um jogo da NBA e tal. É bem interessante, né? Como marketing é bem interessante. A minha esposa brincou dizendo o seguinte: olha, isso é uma maneira de pessoa ir para Disney, né? Ela brincou. Eu não sei se é justo, ou se a brincadeira é justa ou não, mas de qualquer forma, sei lá, né? de qualquer maneira o Inter acabaria fazendo seu treinamento num canto ou no outro, né? E é legal, né? A torcida que reside lá nos Estados Unidos, está passeando por lá. Mas o jogo é hoje à noite, não? É 23h30 horário do Brasil. Vai ser transmitido? Sim. Opa! Tu vai assistir, certamente. Coloradíssimo, né, Dan? Sim. Vai assistir e torcer como se fosse final de campeonato, né? Bem ou mal, é uma referência interessante aí para ver como se o nosso futebol está muito aquém do futebol alemão ou não, né? Ontem eu me peguei vendo o jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Inter e Rio Claro. 2-0, né? 2-0. Me peguei vibrando. Gol! Então até acho que joguinho de bolinha de gude o cara vibra, né? Se tiver o símbolo do Colorado na bolinha de gude, tu vai torcer. Não há dúvida, né? Biriba, bocha, né? Se colocar Grêmio ou Inter, a gente não adianta, né? A Dani, isso é uma catequese por bem e por mal. É uma maldita catequese, né, que se faz. Eu agora estou fazendo a campanha meio modesta, embora eu nunca estimule fanatismo. Na minha filhinha, a minha esposa é colorada, mas ela é muito querida. Não, eu acho que filho tem que torcer pelo time do pai, né? Futebol é uma coisa ainda mais masculina, pelo menos na nossa cultura, né? Não, o filho tem que torcer pelo time do pai. Então ela mesmo estimula que a nossa querida filha seja gremista, né? E eu, esses dias, me peguei lá gritando com ela, Grêmio, Grêmio. Pô, ela tem 5 anos, ela nem sabe direito o que é isso, mas eu estou mostrando a camiseta do Grêmio, eu vou te dar uma camiseta. E isso aí, Adriano, cola de um jeito, né? É pavoroso, né? Quer dizer, fica escravizada por isso, né? Eu acho que se nós fizéssemos uma pregação religiosa, né, da religião, tão forte quanto aquela que é feita no futebol, olha, nós teríamos cristãos aí de primeiríssima linha, né? Gente menos gremista, menos colorada e mais cristã. Mas é assim que funciona, né? Quem sabe conjugar as coisas, chegar no meio termo, né? E não partir para dependência, né? Mas não adianta. O hino, depois toca o hino do Inter, toca o hino do Grêmio, o camarada chora, né? Perde acaba com a noite, acaba com o final de semana, perde o campeonato, o sujeito fica magoado, né? Isso tudo é uma bobagem, né? Devia ser bem, porque, a bem da verdade, tudo isso alimenta uma máquina milionária da qual a gente não vê um centavo sequer, né? Aí tu vê o camarada lá usando brinco de ouro, pulseira de ouro, colar de ouro,
sei lá, usa até o cabelo de ouro, né? Ganha muito, né? E a gente fica aí chorando ou não, e todos eles beijam o escudo, né? Beijam o distintivo, né? Até que o cara diga assim, lá do Corinthians foi um absurdo, né? Aquele Renato Augusto dando entrevista dizendo, teve uma proposta aí dos chineses, de repente vai me resolver o problema dos filhos, até dos netos. Avançou demais, eu acho que ele não foi sábio, né? Pô, falar que até os... Imagina a grana que o sujeito vai levar, porque ele diz que até os netos vão ter a vida garantida. Pô, isso não, seu Renato Augusto, nem é bom, viu? É bom que filhos e netos batalhem para conseguir e não tenham vida fácil. A vida fácil só estraga, não estimula ninguém, né? E também valorizar demais o dinheiro não é bom, né? Nós temos tanta boçalidade aí. A gente não sabe como mostrar. Por exemplo, o Neymar, que me perdoem aqueles que admiram, mas ele é muito saidinho, né? Vai participar lá da festa da FIFA com chapéu, sabe? O cara aí se diz decepcionado com o terceiro lugar. Vai jogar mais futebol, menos chapéuzinho, menos baboseira, né? Mais futebol, né? Mais futebol. Está muito enjoadinho, né? Tá certo, Teixeira, ficamos por aqui com o Estúdio Aberto. Valeu pela participação, obrigado, Teixeira. Imagina, Adriano, um abraço a todos aí nessa... Estamos aí vencendo o verão, né, Adriano? Hoje um dia muito quente, mas vimos tendo aqui o verão bem aprazível, agora nos castigou um pouco, mas faz parte, né? Tem que tomar um líquido bem geladinho no final da tarde e celebrar também, aproveitar, porque agora anoitece tarde, dá para... Você está participando do Campeonato Cantegril? Não. Não? Desse não. Desse não, né? Porque agora os jogos estão sendo realizados aí, né? Dependendo do horário, não precisa nem de refletor, né? Força Livre, né? Ah, Força Livre. Tá. Tu não está no Força Livre? Não. Não dá mais? Não. E o Adriano é jovem, hein? Pessoal, um abraço. Até mais, pessoal.